Vamos então ao livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Vamos hoje então para o item número 61, Saída dos Companheiros. Lembrando que nós estamos então finalizando aqui todo o trabalho feito na Desobsessão, e conforme a gente viu no início do livro, nós sempre iniciamos aqui com essa preparação para o trabalho. Depois da preparação para o trabalho vem ali a tarefa propriamente dita, e agora, terminada a tarefa, nós vamos então aqui para a nossa conduta pós-trabalho. Então nós vimos aqui até o final com os amigos ainda, presentes mesmo, na própria instituição. Então depois do trabalho nós temos ali o encerramento, a conversação posterior à reunião, reouvindo a mensagem, orientações para posteriormente a equipe ouvir ali a mensagem de instrução do mentor, dos mentores do trabalho, ou mesmo de espíritos participantes que vieram trazer ali a sua colaboração, e depois o estudo construtivo das passividades, o estudo dos casos que foram estudados. Então foi o que a gente viu até agora. Mas é assim, Brás, quando a gente estuda sozinho, a gente acaba tendo muito mais pressa para acabar o livro. Você mesmo, com a ideia de estudar, você faz a leitura, mas a próxima linha sempre vai chamando e a gente vai passando. E chega uma hora que a gente percebe que você leu o livro, talvez tenha lido um pouco mais, de uma forma um pouco mais demorada, mas mesmo assim é apenas uma leitura. Agora, quando a gente para conversar em grupo, aí vem ali todos os exemplos, as trocas de ideias, de experiências, É aí que a gente acaba aproveitando mais o livro, Então estudar sozinho é uma coisa, Estudar, pois é, exatamente, Estudar sozinho é uma coisa, estudar em grupo é muito diferente, Pois é, exatamente, soldado. Então a gente tem esse prazer de estudarmos aqui juntos, trocando as experiências. Bom, muito bem. Acabaram então os trabalhos, cada um para sua casa, todo mundo feliz ali com a tarefa realizada, e André Luiz traz para nós aqui no item 61. Saída dos companheiros. A saída dos companheiros realizar-se-á nos moldes da discrição seguidos na entrada. Evitar-se-ão gritos, gargalhadas, referências maliciosas, anedotário picante. O serviço da desobsessão reclama a tranquilidade e o respeito que se deve a um sanatório de doenças mentais. Olha a comparação que o André Luiz faz. Considerem os companheiros dessa sementeira de amor, que estão sendo muitas vezes seguidos e observados por muitos enfermos desencarnados que lhe ouviram com interesse as exortações e os ensinos no curso da reunião, e será contraproducente, além de indesejável, qualquer atitude ou comentário pelos quais os tarefeiros do socorro espiritual desmanchem invigilantes os valores morais que eles próprios construíram na consciência e no ânimo dos espíritos beneficiados. Então aqui para nós, esse cuidado, Dudu trouxe para nós aqui nosso amigo Joel participando, muito obrigado. Vejo de cima, vejo de baixo. Não sei, só sei que vejo. Vejo livros e livros de todos os dias, e assim vou discernindo, e a cada dia com minha turma feliz evoluindo. E fico feliz de poder estar aqui com vocês nesses dias, que eu sempre espero para dividir nossas dúvidas. Obrigado a ti e a todos. Gratidão, muito obrigado, Joel, e a todos os amigos aqui que participam com a gente. Como eu sempre falo, é um estudo simples, porque nós aqui do mundo encarnado, do mundo físico, a gente procura sempre interpretar o mundo espiritual a partir da nossa visão. E a nossa visão é muito limitada nesse sentido, mas a perseverança e a tentativa de encontrarmos sempre a visão correta dessa nova realidade a partir desses ensinamentos que chegam para nós, eu acho que é o nosso maior trunfo, a perseverança, a dedicação e o interesse em aprender. E a gente vai nesse intercâmbio aprendendo juntos, com toda certeza. Ficamos muito felizes, de ver a nossa turma aqui tão grande, com a participação de vocês em especial. Bom, saída dos companheiros. André Luiz ele traz para nós aqui um ponto
que é fundamental, né, que, primeiro, né, a própria descrição seguidos na entrada, né? Então ele começa dizendo que o comportamento daqueles que participam de um trabalho mediúnico, mais uma vez aqui a gente estuda sobre desobsessão, mas como eu comentei, é o tipo de conduta que cabe para qualquer tipo de trabalho realizado moralmente, né? Então, realizado com uma proposta de transformação moral. Então nós temos desde grupos de estudos, desde palestras, trabalhos de assistência, trabalhos de passe, trabalhos mediúnicos na desobsessão, nas comunicações de um modo geral. A nossa postura faz a diferença, né? Porque, como nós comentamos anteriormente, não basta nós termos essa ideia de que eu devo ter uma conduta dentro do trabalho, dentro daquela reunião, e fora dela eu tenho liberdade para ser aquilo que eu quiser. É muito importante lembrar que esse trabalho é um trabalho de transformação e de unificação, no sentido de unificar a nossa conduta fora da instituição com a conduta dentro da instituição, que nós sejamos um só. E não simplesmente imaginando que eu deva mudar a minha postura enquanto eu me encontro naquele ambiente, que eu considero um ambiente religioso, mas não é religioso, mas um ambiente mais respeitoso, digamos assim, né? E fora dele eu tenho liberdade para dizer o que eu quero, para fazer o que eu quero, para me relacionar com quem eu quero, do modo como eu quero. Então, primeiro que, acabando o trabalho, a minha conduta na saída deve ser mantida dentro daquele padrão. E isso vai exigir de nós um esforço muito grande. Porque quando nós colocamos ali, né, o pé para fora da instituição, nós voltamos, entre aspas, ao nosso mundo cotidiano, ao nosso mundo real. Né? Porque o nosso mundo real é aquele mundo de lutas, de relacionamentos, de trabalhos, de dificuldades, de diversão que é que todo mundo busca. Né? E dentro da casa espírita é aquele ambiente mais sereno, aquele ambiente mais tranquilo, onde nós mudamos, né, a nossa postura. Então, essa mesma postura que nós adquirimos lá dentro, porque nós consideramos essa postura adequada, já que nós buscamos esse mesmo ambiente, é a mesma postura que nós devemos nos esforçar para ter fora de lá também. Porque conforme a gente vai estudando e aprimorando o nosso conhecimento a respeito da nossa realidade espiritual, nós vamos despertando a nossa consciência para maior vigilância, para vigiar principalmente a nossa postura. André Luiz ele traz aqui, por exemplo, né, evitar-se-ão gritos, gargalhadas, referências maliciosas e anedotário picante. Por incrível que pareça, isso pode acontecer. Né? E depois ele coloca também aqui que o serviço de desobsessão reclama, então, tranquilidade e respeito que se deve a um sanatório de doenças mentais. Isso porque o trabalho de desobsessão é um trabalho que vai sempre reunir espíritos que trazem essa instabilidade, esse desequilíbrio. E conforme, dependendo da conduta daqueles que trabalham nesse ambiente, e ele traz para nós aqui essa ilustração, sanatório de doenças mentais. Para quem já teve a oportunidade de frequentar, de visitar ou de assistir a algum tipo de documentário que traga para nós um pouco dessa realidade dos sanatórios, exatamente, Brás, nós vamos encontrar espíritos ali que trazem uma fragilidade muito grande no campo mental, no campo emocional. E qualquer tipo de transtorno que perturbe aquela tranquilidade, aquela rotina, traz para eles também um reflexo bastante negativo. Só para ilustrar um pouquinho, a gente lembra, né, que no plano espiritual, lá no nosso lar, André Luiz lembra, né, que muitos espíritos que estavam internados naqueles postos de socorro acabaram sofrendo uma influência muito grande em virtude da Segunda Guerra Mundial que acontecia aqui no planeta. Então, quer dizer, as vibrações começavam então a alcançar a esfera espiritual, provocando essa grande agitação, simplesmente pelo fato deles absorverem essas vibrações que eram emanadas em virtude, né, de todo esse caos que acontecia durante esse período. Então, se por acaso a peça de gritarias, com gargalhadas, com piadas picantes ou comentários negativos, destrutivos, que provoquem vibrações e essas vibrações atinjam
a esses pacientes que chegam do plano espiritual, isso vai, na verdade, vai provocar, né, um retrocesso para auxílio, né, para tratamento desses nossos irmãos. E aqui, algo mais importante que André Luiz também coloca, que ao sairmos do trabalho de desobsessão, muitos desses espíritos que estavam presentes, que não necessariamente foram atendidos com as manifestações, mas eles estavam presentes ali acompanhando aquela reunião, lembrando que muitos outros espíritos chegam até as reuniões sem necessariamente participarem das manifestações, mas ouvem as orientações, acompanham os dramas que são ali tratados, absorvem as irradiações que são feitas pelo grupo. E aí então, quando nós nos deslocamos do trabalho de desobsessão em direção à nossa vida cotidiana, nós vamos sempre ali também ter companhias desses espíritos. E aí vem algo muito importante, que nós vamos fazer então uma comparação a partir da visão desses espíritos sobre quem éramos lá dentro da reunião e quem somos fora da reunião. Se aquilo que nós dissemos, se aquilo que nós apresentamos para eles em termos de caminhos, de propostas de transformação, se aquilo faz parte da nossa realidade. Para termos uma ideia, é aquilo que nós vemos, por exemplo, num palestrante espírita, num sacerdote religioso, naquele momento em que ele faz ali o seu trabalho, né, realiza ali o seu compromisso, no caso dos sacerdotes, os seus cultos e tudo mais, ele tem aquela postura, porque ele fala sobre aqueles pensamentos mais nobres, aqueles pensamentos mais elevados, sobre aquelas mensagens edificantes, e fora de lá, nós encontramos então, né, no mercado, na rua, no trabalho, no lugar acadêmico, numa reunião social, e aí então nós vamos ver se aquela conduta condiz com aquilo que foi dito. Porque aí a gente vai ter sempre aquele argumento, falar é muito fácil, mas viver aquilo é muito difícil. E aqui nós vamos encontrar na relação entre plano espiritual e plano físico, porque André Luiz coloca assim: considerem os companheiros dessa sementeira de amor que estão sendo muitas vezes seguidos e observados por muitos enfermos desencarnados, que lhes ouviram com interesse as exortações e os ensinos no curso da reunião, e será contraproducente, além de indesejável, qualquer atitude ou comentário pelos quais os tarefeiros do socorro espiritual desmanchem invigilantes os valores morais que eles próprios construíram na consciência e no ânimo dos espíritos beneficiados. Então, mais uma vez, não apenas no trabalho de desobsessão, mas qualquer trabalho que nós fazemos, que participamos de grupos de estudos, que participamos de trabalhos feitos ali dentro do ambiente espírita que nós frequentamos, né? Porque é aí, nesse ambiente, que nós somos ali quase que forçados a mudar a nossa conduta. E eu falo que forçados porque no nosso cotidiano nós temos aquele comportamento espontâneo que nós temos de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa educação. Mas quando nós entramos no centro espírita, falamos mais baixo, evitamos determinados tipos de comentário, tratamos de temas que no nosso cotidiano não são tratados. Ninguém fala, por exemplo, de amor, ninguém fala de Jesus, ninguém fala sobre esses temas nobres dentro do ambiente de relação profissional, por exemplo. Mas lá dentro nós falamos. Esses comentários são esses valores, na verdade, que mostram exatamente a nossa proposta de transformação. Então, aquilo que nós fazemos lá dentro, temos que fazer lá fora. Não preciso necessariamente tentar dizer para as pessoas como elas devem se comportar, mas o meu exemplo vai mostrar exatamente quais são os valores que eu cultivo. Lembremos daquela passagem. Muitas vezes, nós somos o único evangelho que uma pessoa leu na vida. Nós, através da nossa conduta, através da nossa postura. Então aqui, muito mais do que nas nossas relações sociais em que nós temos as nossas máscaras sociais que nos protegem dos julgamentos e avaliação dos outros, no plano espiritual essas máscaras simplesmente não existem. Porque a conexão mente a mente, elas nos despem de uma forma absolutamente plena. Aquilo que eu penso é lido, é ouvido, é mostrado. Portanto, essa unificação daquilo que eu sou lá dentro e daquilo que eu sou lá fora deve ser ali cada vez mais estreita até realmente nos tornarmos um. Então, muito importante essa vigilância por parte, especialmente desses trabalhadores. Porque se no trabalho de desobsessão eu trago essa mensagem de transformação
para aqueles espíritos que ainda trazem o endurecimento, a resistência, a revolta, o desequilíbrio, não adianta lá fora depois eu viver diferente e o espírito vai dizer, mas lá dentro você disse para eu fazer isso e aqui fora você mostra isso. E aí então nós estamos desmanchando, conforme ele traz para nós aqui, pela nossa invigilância, os valores morais que nós procuramos construir na mente deles. O senhor colocou, né? E também não há vergonha, né? Pois os espíritos são reunidos pelas suas afinidades, né? Pois é. Então, quer dizer, uma série de situações que nós mesmos vamos construindo a partir da nossa conduta, né? Depois aqui 62, comentários domésticos, dando sequência. Ainda nessa postura, né, nesse comportamento de discrição, que é muito importante para nós, essa discrição de sair, por exemplo, do nosso trabalho, mantendo essa postura, mantendo esse comportamento, mas também respeitando os eventos que foram observados durante o trabalho. E esses eventos significam quais são as histórias com as quais nós tivemos contato. Quem eram os espíritos com quem nós conversamos? Quais foram ali os escândalos que muitas vezes foram revelados? O que nós vamos fazer com essas informações? E aí então comentários domésticos, que é sempre aquela tentação, né? Porque é bastante empolgante, né? Não podemos negar isso, dependendo dos casos que vão surgindo. Primeiro que, como a gente já conversou, mesmo nós estudando constantemente a doutrina espírita, o tal burburinho, exatamente, né? Mesmo nós estudando constantemente, né, a doutrina espírita, é inevitável, né, o deslumbramento que a comunicação mediúnica provoca em nós. Né? Nós mesmos aqui na sala, sempre que nós temos uma comunicação para nós, é sempre um momento muito especial, em que nós temos ali, né, a presença, temos o contato com os nossos amigos do plano espiritual, que vão nos trazendo essa realidade. E para nós esse intercâmbio nos traz muita empolgação. No centro espírita não é diferente, né? Pelo contrário, né? Nos casos de desobsessão, por exemplo, nós vamos encontrar ali histórias que remontam ali de existências anteriores, que trazem para essa nova existência, que projetam para uma existência futura. E é muito natural que os trabalhadores se empolguem com a possibilidade do próprio intercâmbio, a princípio, e depois com as histórias que são contadas. E aí, por isso, voltamos aqui, no item número 60, no número 50, aqui no 60 mesmo, que ele traz para nós, quando André Luiz diz assim, aqui, ó, na 58, conversação posterior à reunião. Né? Imagina, Dudu, imagina abrir essas possibilidades, esse intercâmbio, né? Dividir um pouco do peso, né? Com certeza. Né? Então aqui, reunião, conversação posterior à reunião. Quer dizer, comentar, fazer ali algum apontamento sobre determinados fatos da reunião. Isso é muito natural. Né? Por exemplo, aqui André Luiz coloca logo no início da 58. Claro que terminada a reunião, se sintam os integrantes da equipe inclinados a entrelaçar pensamentos e palavras na conversação construtiva, porquanto, se a alegria da obrigação cumprida não lhes marca o íntimo, algo existe na equipe a ser necessariamente retificado. Então os comentários, né, são bastante naturais a respeito daquilo que acontece, desde que sejam, né, naturalmente, comentários que sejam construtivos. Porque do contrário, né, nós estamos perdendo ali, fazendo exatamente aquilo, né, o próprio acompanhamento por parte dos grupos espirituais dentro da instituição, que acompanham aquela equipe que acabou de fazer o trabalho, tendo essa postura indiscreta de fazer comentários negativos, comentários que sejam destrutivos a respeito do trabalho, isso influencia diretamente no trabalho feito também no plano espiritual. Quer dizer, o espírito acabou de ser atendido, passa por aquele processo de transformação e ouve depois os grupos encarnados comentando sobre o seu caso. Né, uma total falta de discrição e, muito mais do que isso, uma falta de caridade, né, por não respeitar as dificuldades que aquele espírito enfrentou na sua trajetória. Né, mas aqui depois, nos comentários domésticos, é muito natural, quando ele diz assim agora, seguindo ali esse mesmo princípio, esse mesmo raciocínio.
De volta à casa, convém que os servidores da desobsessão silenciem qualquer nota inconveniente acerca de transmissões, influências, fenômenos ou revelações havidas na reunião. Se os comunicantes se referirem a problemas infelizes, como sejam crimes, ofensas, mágoas ou faltas diversas, cabe-nos recordar que a obra da desobsessão, no fundo, é a libertação das trevas de espírito, e não existe libertação das sombras sem esquecimento do mal. Conversas acerca de quaisquer manifestações ou traços deprimentes do amparo espiritual efetuado estabelecem ímãs de atração, criando correntes mentais de ação e reação entre os comentaristas e os que se tornam objetos dos comentários em pauta. Realidade essa que faz de todo desaconselháveis as referências sobre o mal, de vez que funcionam à maneira de bisturis invisíveis, revolvendo inutilmente as chagas mentais dos enfermos desencarnados que foram atendidos, arrancando-os do alívio em que estão mergulhados para novas síndromes de angústia. Ou seja, você, como diz aqui popularmente, cutucar a ferida do outro, sendo que o trabalho foi exatamente para trazer o alívio, e ele se expôs, ele se revelou, ele se mostrou dentro da sua realidade, e essa proposta era exatamente para trazer alívio para a sua consciência. E aí depois fazemos comentários negativos a respeito daquilo, onde nós nos escandalizamos, como se já a nossa sociedade, com sua própria história, com sua própria realidade, já não fosse suficiente para nos educar nesse processo de escândalo, né? Trazendo sempre para nós ali algo que parece nos surpreender. Então aquilo que vem do mundo espiritual não é muito diferente daquilo que nós vivemos. Pelo contrário, é parte desse mesmo cotidiano. Então, portanto, por que nos escandalizarmos com isso? É uma questão de educação, né? De educação moral, de educação mesmo na relação com as pessoas, nesse trato da indiscrição. E ele conclui, isso, porém, não impede que médiuns esclarecedores, médiuns psicofônicos e companheiros outros analisem determinadas passagens da palavra ou da presença das entidades sofredoras em círculo íntimo para estudo construtivo, com efeitos na edificação do bem, ao modo de especialistas num simpósio conduzido com discrição. Então, como foi colocado, estudarmos, sobre os casos de passividade, não apenas tecnicamente, mas também dentro dos conteúdos que são apresentados. Porque tecnicamente nós vamos conversar sobre as sensações e percepções dos médiuns, a forma como o trabalho foi conduzido pelos esclarecedores, situações que aconteceram durante a reunião, para sempre visando esse aprimoramento. Mas analisando esse conteúdo, nós vamos observar exatamente a história de cada um. E mais uma vez é muito natural que nós tenhamos essa empolgação de trazer para nós comentários sobre as histórias que chegam do plano espiritual. Mas a questão é, qual é o propósito desse comentário? Sendo eles construtivos, sejam eles ali com o objetivo de aprimorar exatamente ali o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre essa realidade do plano espiritual, então isso acaba se tornando válido, desde que seja conduzido com discrição. Então não adianta, a gente lembra sempre que, mesmo que por fora eu demonstre todo aquele cuidado, toda aquela seriedade no trato desses casos, intimamente vou exatamente ali irradiar as energias que são condizentes com a minha verdadeira intenção. Então é importante fazer essa educação silenciosa, porque, mais uma vez, você se lembra que eu comentei nos monastérios, que antigamente existiam, ainda existem hoje, alguns outros, em que a palavra só é utilizada quando ela é realmente necessária. Do contrário, o silêncio é a melhor ferramenta. E esse silêncio se dá exatamente na maior parte do tempo, porque os comentários nunca são interessantes. Porque nós vamos sempre comentar algo que é a nossa visão do mundo, a nossa visão de uma determinada história, o que isso traz de contribuição na relação com as pessoas. Então a educação interna, a educação íntima é fundamental. E sem só realmente externarmos aquilo que é produtivo, especialmente num trabalho dessa natureza. Então comentários domésticos em casa,
outras pessoas, com outros trabalhadores, né? Sempre trazendo algo proveitoso. O soldado colocou, né, pessoas que falam demais muitas vezes se tornam inconvenientes, né? Em todas as circunstâncias, né? Então, sempre trazer para nós essa educação. Então, esses dois tipos de conduta que André Luiz apresenta para nós aqui na saída, né, do nosso trabalho e depois nos comentários domésticos no nosso dia a dia. Né? Então, sempre assim, observarmos esse tipo de postura. E, mais uma vez, não serve apenas para desobsessão, mas para todo tipo de trabalho edificante que nós realizamos. Né? Porque o trabalho edificante tem exatamente a proposta de nos educar nesse mesmo tipo de conduta. No número 363 aqui, assiduidade. André Luiz já comentou para nós lá no início sobre a frequência dos trabalhadores, né, o respeito e a responsabilidade com a nossa agenda de trabalho, com os colegas que dividem conosco essa escala, né, de tarefas, especialmente na desobsessão, o respeito também às equipes espirituais que se organizam, nesse caso, contando com os trabalhadores do plano físico, né, para esse processo de intercâmbio, de auxílio. Então, muito importante que ele já mencionou lá no início. E aqui no final, ele reforça novamente, então, ele dizendo assim: assiduidade é lição que colhemos na escola da natureza todos os dias. Lavradores enriquecem os celeiros da humanidade, confiando na pontualidade das estações. A desobsessão para alcançar os objetivos libertadores e reconfortativos a que se propõe, solicita lealdade aos compromissos assumidos. Aprendamos, durante a semana, a remover os empecilhos que provavelmente nos visitarão no dia e na hora prefixados para o socorro espiritual aos desencarnados menos felizes. Observemos a folhinha, estejamos atentos às obrigações que os benfeitores espirituais depositam em nossas mãos e nas quais não devemos falhar. Muito natural que a ausência não justificada do companheiro a 3 reuniões consecutivas seja motivo para que se lhe promova a necessária substituição. Então, André Luiz coloca aqui também uma orientação, né? Lembrando que esse livro ele traz a proposta dele é auxiliar na organização, na formação desses grupos. Né? Então ele recomenda aqui para nós que, né, nessas 3 ausências consecutivas, sem justificativa, que essa pessoa então seja retirada do grupo, seja substituída. Então, nos tempos atuais, né, lembrando que esse livro, ele é um livro que veio da década, né, de 60, por ali. Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Aqui o livro, só para a gente ter uma ideia. Ele é de 64, 2 de janeiro de 64, quando Emmanuel aqui assina a introdução do livro. A gente lembra aqui que o trabalho em 64, já são quase 60 anos, né, 58 anos aqui já, de lá para cá, muita coisa mudou. Né? Então nós temos aqui muitos grupos que hoje já são bem orientados, né, a doutrina espírita sendo bem disseminada. Né? Então, conforme o tempo vai passando, é muito natural que a nossa visão seja cada vez mais objetiva com relação ao trabalho, né? Vendo ali a sua seriedade, a sua responsabilidade. Porque nessa época, se nós pegarmos ali década de 50, 60, eram grupos de pessoas que se aproximavam da doutrina espírita e ficavam realmente ali bastante deslumbrados com o fenômeno, sem se preocuparem com a proposta do trabalho. De lá para cá, muita coisa mudou, 60 anos ali é um tempo significativo. Nessas 6 décadas, né, quantas e quantas experiências foram ali vivenciadas, né, e as gerações foram se sucedendo, tendo ali uma nova visão do que é a doutrina espírita. Os centros espíritas hoje difundidos, a quantidade de livros publicados, a quantidade de palestrantes que trazem para nós orientações sobre condutas e tudo mais. Então nós somos muito mais bem instruídos no presente do que aqueles grupos eram no passado. Se a gente lembrar, por exemplo, Chico Xavier fazendo ali o pinga-fogo no início da década de 1970, as pessoas ficavam deslumbradas, porque era a primeira vez que elas viam publicamente falar de espiritismo.
Hoje não, hoje nós temos ali, né, uma difusão muito maior. Então, nós temos uma percepção. A quantidade, mais novamente, a quantidade de livros que são publicados falando sobre fenômenos mediúnicos, falando sobre as dores e sofrimentos dos espíritos, as instituições hoje, né, trazendo uma administração muito mais apurada na condução da instituição e das tarefas. Então é bem diferente. Mas naquela época não. Então assim as pessoas participavam sem grandes responsabilidades. Então hoje nós temos uma visão diferente. Embora nós encontremos ainda pequenos grupos que não trazem ainda essa formação adequada, né? Que são instituições pequenas, que são grupos ali que não têm um grupo de trabalhadores efetivamente dedicados a essa tarefa, né? Então acaba tendo ali uma ou outra distorção na forma de condução do trabalho. Mas de qualquer forma hoje, estar ali credenciado para um trabalho mediúnico já é, né, o início, né, da conscientização daquele trabalhador. Hoje nós temos cursos, por exemplo. Naquela época as pessoas participavam quase que intuitivamente. Você é médium? Então vem cá trabalhar. Né? Então não tinha esse cuidado que se tem hoje, em que apostilas, né, estudos são feitos durante anos, e aquela pessoa já é selecionada logo no curso. Né? Se ela vai desistindo no meio do caminho, ela já é podada. Naquela época não, as pessoas, olha, você é médium, então vem cá trabalhar. E agora não, agora a gente tem uma nova organização. Então, felizmente, houve uma grande evolução. Certamente ainda nós temos muito que aprender, muito a que desenvolver, mas já com uma postura diferente, né, do que poderia acontecer naquele período. Dudu trouxe para nós, né? Reunidos à minha volta, a prece. A reza se confunde, às vezes, com comentários que não valorizam e acabam desrespeitando esse corpo que já não vale nada de mim, mas que a minha escuta com as vozes que por vezes poderiam silenciar-se e comungar num só uníssono a beleza de trazer a oração que todos nós precisamos sentir e ouvir. Preciso dizer que não é uma reclamação de alguém ou algum grupo que sempre se forma na capela de um velório onde o encontro de quem por muito tempo não se vê. Parentes, amigos, até aqueles que chegam sem saber quem somos, e vem trazer a sua contribuição da reza. Só queria dizer que para nós, mesmo vendo e sentindo ainda as conversas desse povo que veio trazer a sua luz, por momentos traz um pouco de som da sombra também. Nada relevante, apenas o comentário de quem passou, talvez passe por isso em tempos que com certeza chegarão outro dia. Né? Então obrigado pela contribuição aqui do nosso irmão, que trouxe, né, um comentário bastante interessante, né? Assim, traz para nós um foco a respeito, porque se nós falamos sobre a influência que os trabalhadores provocam, né, nos espíritos que são atendidos numa reunião mediúnica, aqui nós vemos a influência que os encarnados também provocam naqueles que estão nesse processo de desencarnação. Né? Então, é um cenário bastante comum que nós vemos hoje, né? Os velórios, embora tenha ali na essência a dor da separação, a dor da perda, né? Nós temos ali um reencontro social. E nesse reencontro social, aqueles familiares que não se viam há muito tempo, amigos que não se viam, pessoas que se conhecem, e acaba virando ali aquela pequena festinha de reunião dos encarnados, né? Enquanto o pobre morto se encontra ali naquela aflição toda, se desprendendo, né, desse vínculo com o mundo material. Então ali, né, um alerta que esse irmão traz para nós, né, não trouxe aqui a assinatura, mas fica aqui o nosso abraço, né, trazendo aqui para nós essa orientação, que a nossa postura é fundamental. Se nós vamos lá para trazer luz, que essa luz seja feita, né, e não a sombra, como ele comenta aqui também, né, e a sombra ali, né, de um comentário, a sombra da indiferença, a sombra da postura moral inadequada, né, a postura mental, na verdade, inadequada para aquele momento tão solene para o espírito que é a sua desencarnação. Então, fica aqui para nós esse alerta, né, para guardarmos aqui na nossa, né, no nosso arquivo. O soldado colocou: em algumas culturas asiáticas o velório é festa para o espírito que voltou à pátria espiritual, né, de um lado a tristeza da partida, do outro a alegria da chegada, né. Então são culturas, né, das mais variadas que nós temos, e ainda assim, soldado, mesmo que essa alegria, né, que é apresentada para nós,
No momento da desencarnação do espírito, de acordo com essa cultura, a postura mental dos participantes também faz diferença diante do espírito que está se desvinculando do corpo físico. Então pode até parecer uma festa por parte dos encarnados, né, a festa da alegria, mas aquele espírito que naquele momento sofre com a desencarnação e precisa de auxílio na vibração e tudo mais, é algo que faz a diferença. Então não importa qual é a aparência que nós temos do evento, né, o que vai fazer diferença é a postura mental de todos aqueles que participam e o tipo de radiação que é emanada para o espírito que parte do mundo físico, né? Então, obrigado pela participação. Então, são vários tipos, né, Brás? Cada cultura tem ali a sua história, né? Cada cultura tem as suas práticas, né? Bom, o item número 64, benefícios da desobsessão. Aqui agora, né, o André Luiz ele nos alerta, né, sobre o que se ganha com o trabalho da desobsessão. Porque, a princípio, a ideia que nós temos é que é um trabalho de assistência para aqueles espíritos que trazem ali o seu sofrimento. Mas o que nós, encarnados, que trabalhamos nessa tarefa, ganhamos com isso? Assim como também em outras tarefas, né, no trabalho, por exemplo, né, dona Miriam, de evangelização, no trabalho de atendimento fraterno, no trabalho dentro de um ambiente, né, uma tarefa qualquer dentro do centro espírita. Então, nós fazemos o trabalho imaginando que as pessoas que recebem, né, as pessoas são beneficiadas por esse trabalho. Mas qual é o benefício para aquele que trabalha em si? Aquele que trabalha propriamente, né, que é o operador dessa tarefa? Aqui, no caso, os benefícios da desobsessão. Ele diz assim para nós: erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente. Gostei aqui dessa expressão que ele colocou para nós aqui, que André Luiz trouxe, né, os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente, né, que exatamente as perturbações, né, o sofrimento que eles vivenciam, são sofrimentos que fazem parte dessas sombras que ainda, né, estão presentes em nossas mentes, né? Então é a luz em nossas mentes que traz o esclarecimento. E as sombras traz sempre esse sofrimento. Então eu achei interessante essa expressão dele. Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico, e ajuda os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência. Reuniões dedicadas à desobsessão constituem, bastas vezes, trabalho difícil, pois, em muitas circunstâncias, parece cair em monotonia desagradável, não só pela repetição frequente de manifestações análogas umas às outras, como também porque a elas comparecem, durante largo tempo, entidades cronicificadas em rebeldia e presunção. Isso, porém, não pode e não deve desencorajar os tarefeiros desse gênero de serviço, de vez que nenhum pesquisador encarnado na Terra está em condições de avaliar os benefícios resultantes da desobsessão quando está sendo corretamente praticada. Todos possuímos desafetos de existências passadas. E no estágio de evolução em que ainda respiramos, atraímos a presença de entidades menos evolvidas que se nos ajustam ao clima do pensamento, prejudicando não raro involuntariamente as nossas disposições e possibilidades de aproveitamento da vida e do tempo. A desobsessão vige, desse modo, por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Através dela desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos, com o seu apoio espiritual, mais amplos horizontes ao entendimento da vida
e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Bom, André Luiz ele fala dos benefícios, né, da tarefa, porque é um processo, né? Só o fato de entendermos os valores que são aplicados nessa tarefa, na verdade é um exercício constante. E a gente sabe que é através do exercício que vem o aperfeiçoamento. Então, se nós queremos falar, por exemplo, entender o significado do amor, nada melhor do que falarmos do amor de um modo constante, não apenas falando, mas observando o seu efeito e vivenciando. E isso vai se tornando para nós uma influência para atuarmos no nosso dia a dia. Analisarmos o sofrimento das pessoas, analisarmos ali, né, a causa e analisarmos depois ali as consequências dos equívocos que foram vivenciados pelos outros, acaba sendo para nós também uma grande lição. A gente vai lembrar, né, daquela passagem que eu sempre trago para vocês, né, que os ingênuos só aprendem com os próprios erros. Os arrogantes não aprendem nem mesmo com os próprios erros. Somente os sábios aprendem com os erros dos outros. Né? Então, nesse caso, nós temos aqui, com esse pensamento, exatamente aquilo que se vivencia dentro de um trabalho de desobsessão. E nós já conversamos sobre isso também no próprio atendimento fraterno. Também não deixa de ser um trabalho de assistência, só que agora encarnados e também desencarnados, né? Que acompanham esses irmãos que precisam dessa orientação, que precisam desse tipo de assistência. No caso da desobsessão, o foco é o plano espiritual, embora nós tenhamos encarnados também envolvidos. No atendimento fraterno, o foco são os encarnados, também ali atingindo aqueles que estão desencarnados, acompanhando esses irmãos. Então, ao vermos ali o sofrimento das pessoas, analisarmos ali as suas histórias, vermos ali as causas e os efeitos, vemos a mudança de conduta, a forma como eles buscam auxílio, né, e a forma como também orientamos, isso para nós é um grande aprendizado. Para aquele que é sábio e começa a perceber aquilo que o material de trabalho que é tratado nessas duas tarefas, ele acaba observando que se ele mesmo tem esse tipo de conduta, ele acaba depois sofrendo as consequências. Portanto, ele acaba se educando. Né? E no caso do trabalho mediúnico, de um modo geral, a gente vai lembrar que a mediunidade, no nosso plano, no nosso tempo atual, aqui no plano físico, ele vem muito mais como um processo de reeducação. Então a mediunidade ela pode ser provatória, pode ser expiatória ou pode ser missionária. A missionária nós já reconhecemos, né? Alguns daqueles que são médiuns missionários que vieram trazer ali o seu modelo de conduta, né? O seu exemplo, toda a sua potencialidade na comunicação com o plano espiritual. Não apenas aqui, né? Não apenas aqui no meio espírita, né? Mas também nos demais meios, né? Onde o plano espiritual se manifestava através desses missionários. Mas, de um modo geral, aqui para nós, a mediunidade vem exatamente como algo para despertar a nossa atenção. Para muitos, a mediunidade traz o sofrimento, exigindo daquela pessoa a educação e a mudança de conduta forçada. Para outros, é uma proposta em que a mediunidade vai oferecer para ela uma oportunidade dela aproveitar esse recurso para se autoeducar. E outros são completamente indiferentes à mediunidade, sendo que ela poderia, nesse caso, né, trazer para ele ali uma proposta de transformação, de educação. Porque ele sabe que através da mediunidade ele tem uma percepção mais clara desse intercâmbio com o plano espiritual. E através, então, do seu estudo e mudança, ele vai eleger quem são aqueles que vão, então, né, que vão compartilhar com ele esse intercâmbio. Quem são os espíritos que estarão ali presentes, né, que estão ali presentes, né, no dia a dia daquela pessoa. Então ele vai eleger ali, bom, se eu tenho uma conduta equivocada, pela própria lei de afinidade, né, pela lei da afinidade,
nós teremos então ali sempre, né, aquele espírito que vai alimentar ali as nossas ideias, os nossos pensamentos. Então será exatamente através da educação, através da transformação, que nós teremos a possibilidade, né, de criar esse vínculo com o plano espiritual de um modo mais saudável. E essa saúde virá exatamente em função, né, do esforço que cada médium traz. E o trabalho de desobsessão, né? Exato, né? O Dudu trouxe para nós aqui, né, dos nossos amigos ali, né? O soldado tinha comentado sobre o top, né? Mas na verdade ali a mediunidade é um grande aprendizado, né? Então é sempre ali a oportunidade de transformação, e até mesmo para o missionário que vai se reforçando, né, cada vez mais aqui no trabalho que ele desenvolve aqui no mundo, né? Porque mesmo sendo missionário, é o espírito em processo de crescimento. E nesse caso, né, ele dedica com muito mais amor, com muito mais esclarecimento a tarefa que ele tem, enquanto os demais são quase que forçados, né, a fazer isso, né, para evitar que exatamente a mediunidade se transforme para ele como um instrumento de tortura, sendo que na verdade é um instrumento de aperfeiçoamento. Vai depender da forma como ele faz o uso, né? Então, quantas vezes nós temos o contato com pessoas em atendimento fraterno, por exemplo, que relata, né, sintomas da mediunidade e não são espíritas, ou são espíritas muito mais simpatizantes do que trabalhadores e tudo mais, e a orientação para o estudo, a orientação para a educação moral e até mesmo para a vivência da mediunidade são propostas que são oferecidas para que essa pessoa saia desse círculo de tormento, né? Porque ele tem ali visões, sensações, influências diretas, influências claras, exatamente ali porque a sua mediunidade desequilibrada, como ela se encontra, favorece exatamente ali essa presença constante desses espíritos ainda não esclarecidos. E vai ser exatamente ali, como instrumento de transformação, que essa pessoa vai começar então a se reeducar, né? Quantos missionários geraram orgulho sem que se percebessem, né, mas fizeram a sua melhor parte como ser humano, né? Então, é porque a ideia de missionários que nós temos, né, é a ideia de santos. Só que a missão, né, os espíritos missionários que trouxeram essa proposta nem sempre conseguiram utilizar essa missão que tiveram como um processo de transformação, como um processo de crescimento. Acabaram exatamente ali se desvirtuando, embora cumprissem de alguma forma ali o seu trabalho, mas acabaram, né, deixando ali que as ilusões, né, do mundo, né, santo nem Jesus o foi, né? Então, essa ideia que nós temos, né, de que o missionário é o espírito perfeito. Pelo contrário, né, é um espírito que traz ele grandes responsabilidades. Nós vimos a própria história do Chico, né, só para poder ilustrar o que nós observamos, que apesar dele ser esse espírito que se tornou para nós um modelo de conduta, né, dentro do meio espírita, né, uma referência para todos nós, né, a sua história, ela traz ali muitas situações que são constrangedoras, que ele mesmo, se ele pudesse voltar no tempo e fazer diferente, ele fazia. Então, quer dizer, o ser humano versus o missionário. Então, nessa luta entre aquilo que o ser humano é e aquilo que a missão exige, né, vai trazendo para nós ali muitas vezes feridas, muitas vezes machucados, mas também grandes conquistas. Então o espírito está naquele trabalho constante, porque é exatamente o que é a proposta do nosso mundo, né? O mundo de provas e expiações, né? Espíritos que são missionários estão atuando exatamente num ambiente hostil ainda a esses valores que ele tenta trazer, que ele tenta pregar, né? O médium tem a sua missão e não será nunca o missionário, né? E a gente viu, inclusive, né, no nosso estudo passado, do livro dos médiuns, né, os missionários, né, provavelmente ali estimulados, né, por algum tipo de situação da época, que falava sobre esses missionários que se dedicavam à visita a essas comunidades ainda primitivas, para poder trazer ali novos valores, novas percepções, novas condutas, né, e mostrava exatamente ali a capacidade de renúncia que essas pessoas tinham que ter. Abrir mão, né, das suas honras, abrir mão de suas
das suas ambições, para poder se dedicar à vida dos outros. E não necessariamente conseguiam cumprir aquilo que prometiam, né? Aquilo que precisavam fazer, na verdade. Né? Deixa eu ver aqui. Dudu colocou, né? O médium tem sua missão e não será nunca missionário. Me desculpe se estou trazendo algo que não se pode perceber ainda. Né? Eu acho que aqui nesse entendimento que está sendo passado para nós, aqui nessa orientação, está sendo passado, obrigado pela orientação, né? Aqui é colocado para nós, né, que o médium tem a missão dele. Né? A gente lembra que quando se fala em missões, nós trazemos na nossa programação reencarnatória provas, expiações e missões. E essas missões são missões pessoais. São compromissos que nós assumimos no plano espiritual, observando aqui a nossa necessidade de crescimento. Mas não quer dizer que nós sejamos necessariamente uma referência de grandes transformações para o nosso mundo. Que nós sejamos aquelas pessoas capazes de se dedicar integralmente para aquilo que o mundo precisa, para transformar o sofrimento do mundo. Mas será o suficiente para nos transformarmos. Né? Kardec, inclusive, lá no Livro dos Médiuns, ele fala sobre a missão dos pais. Quer dizer, os pais não são necessariamente missionários, mas a maternidade, né? Tá tranquilo, Dudu. Então, assim, ele traz para nós, né, no caso dos pais, tem a missão de educar aqueles filhos. É a missão deles. Mas isso não faz deles necessariamente missionários, no sentido que nós ainda, né, vemos ali aquela capacidade desses grandes espíritos que estão entre nós. Então, todos nós temos compromissos. Compromissos de resgate com o nosso passado e compromissos de transformação para o nosso futuro. Então, esses compromissos com o passado, na nossa condição ainda, é um compromisso de resgate, é um compromisso de reparação, é um compromisso de reconstrução de nós mesmos e daqueles, né, que conviveram conosco naquele passado. Então, o presente se transforma para nós essa oportunidade de correção daquilo que nós já vivemos. E as missões que chegam para nós, que podem também estar vinculadas com o passado, elas trazem para nós oportunidades de trabalho que são trabalhos edificantes para o nosso crescimento. Então nós olhamos para o passado e ao mesmo tempo olhamos para o futuro. Tudo isso vivendo a nossa realidade no nosso presente. Então a ideia que nós temos de missionários realmente é uma diferença muito grande daquilo que é uma missão. E a mediunidade, nesse caso, pode ser uma missão para aquele indivíduo para que ele possa se transformar. Enquanto que há aqueles que são os missionários que de fato trazem compromissos que são muito mais amplos. Pelo menos esse aqui é o nosso entendimento nesse momento. Né? Então, ainda temos muito que compreender. Né? Então, Zilda, Armes, Dulce, Chico e muitos são pessoas simplesmente incríveis que trouxeram uma contribuição incrível para eles e para nós, né? Exatamente, Dudu. Né? Então, assim, o trabalho deles. Né? O próprio Kardec, por exemplo, né, que nós observamos, né, analisando ali sobre os grandes missionários, né, Kardec ele teve a missão de trazer aquele compromisso, mas ele poderia não necessariamente ter resolvido aquilo. Tanto que os espíritos disseram para eles, né, lá no livro Obras Póstumas, que se por acaso ele não cumprisse aquela missão, outro faria. Então, é a missão que ele tem. Né? Então, são tarefas individuais que cada um ali vai resolvendo para o seu próprio benefício, que, como consequência, beneficia os outros. Agora, aqueles missionários, na essência da palavra, são aqueles que trazem realmente compromissos de se doarem integralmente para as necessidades dos outros. Né? O soldado colocou, né, e até nisso é preciso equilíbrio para não se ficar muito no passado e no futuro, e perder o foco no presente. Pois é o dia a dia. Né? O esclarecimento traz para nós essa visão ampla do que é a nossa proposta evolutiva, a nossa proposta de crescimento, e nessa visão ampla a gente consegue entender a importância do nosso presente. Há aqueles que ficam presos no passado, deixando de viver aqui o presente, e há aqueles que pensam tanto no futuro que deixam de viver o presente. Então, se nós conseguirmos ter esse melhor entendimento, nós vamos viver o presente integralmente, tendo consciência do passado, das dificuldades, obstáculos e desafios que se vivem no presente,
e observando o futuro, daquilo que vem sendo construído a partir das escolhas que nós fazemos agora, né? Então, tudo é uma questão da gente ter essa visão ampla do passado, do futuro, mas focado realmente no presente. Né? A Angelina lembrou Malala também aqui, né? Um espírito que traz ali, que se tornou uma grande referência para nós também. Né? Mas enfim, trazendo para nós então aqui nesse tema, só para a gente finalizar, os benefícios da desobsessão, né? Entendermos aqui que aquele que trabalha na desobsessão é um espírito que está tendo a oportunidade, né? Um médium, um trabalhador, que está tendo a oportunidade, né, de se desenvolver, auxiliando aqueles que precisam. E aqui um grande desafio que é apresentado por André Luiz, ele coloca para nós, né, que nessas reuniões dedicadas à desobsessão, ele coloca que se torna realmente ali muitas vezes um trabalho monótono. Porque é sempre aquilo, né, você sempre vai trabalhar com aqueles mesmos espíritos, com aquelas mesmas histórias, fazendo aquele mesmo trabalho, e muitas pessoas acabam se tornando impacientes com isso. E o curioso é que até mesmo na nossa vida profissional, isso acaba acontecendo. Porque na vida profissional você vai lidar com aquele tema o tempo todo. Aquelas pessoas, então o médico, o professor, né, aquele que trabalha com qualquer outro tipo de setor, ele sempre vai ter contato com aquela mesma rotina. Só que o fato do trabalho voluntário na desobsessão, né, exigir de nós ali a boa vontade e não a necessidade necessariamente, né, então a gente sempre tem aquela ideia de que pode ser algo que começa a ficar meio enjoativo. Mas na verdade a gente vai lembrar sempre, né, que não importa quantos apareçam, todos esses que aparecerem buscando auxílio são espíritos necessitados. Então a dor de um que pode se assemelhar à do outro, a dor dele é uma dor individual e a dor do outro é uma dor individual. Não significa que tratarmos uma dor, nós vamos conseguir tirar todas as dores do mundo. Então, quantas vezes elas aparecerem, todas as vezes nós vamos então nos dedicar a ela. Porque é cada indivíduo, cada pessoa, né, cada ser espiritual que vai sendo ali auxiliado na sua necessidade. Então, é auxiliando que nós somos auxiliados. Essa é a tarefa, né, essa grande troca, a bela troca, né, do trabalho caritativo que nós fazemos. Então, meus amigos, é isso. Finalizando aqui o nosso trabalho, nós vemos aqui na questão 65, que é a nossa próxima reunião de médiuns esclarecedores. Depois aqui nós temos, né, reuniões de estudos mediúnicos e reuniões mediúnicas especiais. São os 3 próximos temas que nós vamos estudar aqui no nosso encontro. Né? E desde já, né, aqui nós agradecemos muito a contribuição, muito a participação dos nossos amigos aqui conosco, né, do plano espiritual, né, pedindo aqui desculpas, né, pela nossa limitação, né, muitas vezes não compreendendo, né, a essência daquilo que nos é, né, da tentativa de nos ensinar, de nos orientar naquilo que nós precisamos, né, mas vamos aqui nos esforçando para tentar acompanhar o raciocínio de vocês. Né. Como comentei no início, né, a gente tenta sempre interpretar essa realidade, não apenas do mundo espiritual, mas a realidade da vida, a partir da nossa visão. Né, e a nossa visão ainda é